Eu sou o professor Ismar Frango e hoje vamos falar sobre as distribuições normais. Para entendermos as distribuições normais, é necessário que conheçamos as curvas de densidade. São essas curvas assim. Uma curva de densidade é um gráfico que mostra probabilidades. E a área sob essa curva é igual a 100% de todas as probabilidades. E geralmente nós usamos valores entre 0 e 1 para probabilidades. Então você pode dizer que a área total ela é igual a 1, já que 100% é 100 dividido por 100, que é igual a 1. Bom, dando um exemplo de uma curva de densidade antes de vermos como essa curva é calculada. Aqui temos um histograma por baixo dessa curva. Lembrando que o histograma nada mais é que um diagrama mostrando a frequência de valores dentro de intervalos. O que esse histograma mostra? Mostra notas em um determinado exame. É um exame chamado Teste Iowa de habilidades básicas, que é ministrado nos Estados Unidos, em alguns estados. É bastante parecido com o contexto do Enem aqui no Brasil. E esses dados vêm de 947 alunos reunidos neste histograma. Note que, por enquanto, ignore essa curva desenhada aqui nesse histograma e olhe só para o histograma. Note que esse histograma é considerado como simétrico. E ele vai decrescendo suavemente a partir de um pico central único na direção de ambas as caudas. Utilizamos a palavra cauda para indicar essas distribuições à esquerda e à direita. A gente não tem lacunas em intervalos, ou seja, todos os intervalos aqui do histograma, eles têm indivíduos representados e não tem nenhum outlier, aparentemente. Esta curva de densidade, ela é uma boa aproximação desse histograma. E, na verdade, nós vamos trabalhar com curvas de densidade, especialmente no contexto de ciência de dados e de análise exploratória de dados, porque elas são mais fáceis de manipular do que manipular grandes massas de dados organizados em histograma, já que elas nos dão uma boa aproximação dos valores. Dado um histograma, o que na verdade chama a atenção da gente é a área definida por suas barras, se vocês notarem bem. Por exemplo, aqui nesse histograma, essa área mais clara representa todos aqueles alunos que estão abaixo de 6. No nosso dataset, o dataset que originou esse histograma, nós temos 287 alunos desse tipo, basicamente 30% dos alunos. E aqui se nota visualmente que essa área realmente representa aproximadamente 30% da área total. Ou seja, a área que está sombreada sobre a curva de densidade ali, agora vai representar os alunos que tiraram mais do que 6. Né? E notem que o método para calcular essa área, ele pode ser dado diretamente a partir do ponto apenas. Nós não precisamos calcular todas as barras. Graças a quê? Graças às curvas de densidade. Vamos entender um pouco melhor como são calculadas essas curvas de densidade. Vamos começar definindo, então, as curvas de densidade. Ela é uma curva que só tem valores positivos e a área total abaixo da curva é exatamente igual a 1. Certo? E a área sobre a curva entre um ponto x1 e um outro ponto x2 diz respeito à proporção das observações que caem entre esses dois pontos. Chamo a atenção de vocês para uma coisa. Nenhum conjunto de dados real ele é descrito de maneira exata por uma curva de densidade, já que as curvas de densidade elas trazem uma aproximação que é bastante útil, especialmente quando trabalhamos com grandes massas de dados. Já que a curva, na verdade, ela consiste numa descrição aproximada e idealizada de fácil utilização, nós veremos o quão fácil ela vai ser, e ela tem uma precisão suficiente para a maioria das aplicações. Então, por isso, nós vamos usar as curvas de densidade. Né? O primeiro ponto é que, teoricamente, as curvas de densidade elas não têm que ser simétricas, elas podem assumir qualquer um dos valores. Se as curvas de densidade forem simétricas, nós vamos chamar essa distribuição de normal. E vai ser bastante interessante quando tivermos curvas de densidade simétrica, já que as distribuições normais têm uma série de propriedades que tornam bastante fácil a manipulação desse tipo de distribuição. Temos um exemplo aqui de duas curvas de densidade que não são simétricas. Uma tem a cauda esquerda bastante prolongada e a outra tem a cauda direita bastante prolongada. E aqui temos três valores importantes para a descrição dessa distribuição. Temos a média, temos a mediana e temos a moda.
Notem que a moda talvez seja o valor mais simples de ser identificado, já que o que é a moda? É o valor mais frequente numa distribuição. Logo, ele sempre vai ser esse ponto no pico desta curva. Já a mediana é o que divide a área dessa curva em duas partes, certo? Então, já que eu tenho uma grande cauda aqui à esquerda, a mediana acaba ficando mais aqui à direita e vice-versa. Ou seja, visualmente não é muito fácil você encontrar onde está a mediana. É possível, mas você tem que identificar que as duas áreas divididas pela mediana são equivalentes. E a média é o que vai identificar qual que é o valor médio da distribuição. Notem que nessas distribuições que não são simétricas, as caudas acabam puxando a média. Então, se eu tenho muitos valores bem baixos aqui no caso de uma cauda esquerda, a média está mais à esquerda. Se tem valores mais altos, a média ali em amarelo ela está mais à direita. Então, resumindo, a mediana é o ponto que divide a área da curva em duas metades iguais. A média é o centro de massa da curva. Imagina se essa curva fosse feita de um elemento sólido, se ela fosse feita de madeira, por exemplo, é o ponto no qual a gente poderia equilibrar essa curva, certo? E a moda, como nós falamos, é o ponto mais alto dessa curva. Não é? Tem um exemplo numa distribuição simétrica, é o caso onde a mediana e a média estão no mesmo ponto, já que a distribuição é simétrica. E na distribuição assimétrica, a média e a mediana nunca vão se encontrar. Falemos das distribuições normais, que são as distribuições que nos interessam aqui no contexto de análise exploratória de dados. O que são as distribuições normais? Elas são caracterizadas por aquilo que vamos chamar de curvas normais. As curvas normais, elas são a representação gráfica desse tipo de distribuição normal, que ganha outros nomes. É bastante comum associarmos essa distribuição a dois pesquisadores da área da matemática, que são bastante famosos, que são o Gauss e o Laplace. Então é bastante comum vocês ouvirem falar dessa distribuição como distribuição de Gauss, distribuição de Laplace, distribuição gaussiana, curva gaussiana, são os termos que são comumente utilizados. Bom, o que são essas curvas normais? São todas as curvas de distribuição que são simétricas. Elas têm um único pico, é um pico em forma de sino, e o que caracteriza esse tipo de distribuição são as curvas normais. Qualquer curva normal, ela tem uma série de características que vai ajudar bastante a gente em cálculos que envolvem a ciência de dados. Por quê? Primeiro que ela é caracterizada sempre pela média, que no caso é igual à mediana, e o desvio padrão. Tanto que sempre representamos uma distribuição normal que tem uma média μ e um desvio padrão sigma por n de normal, μ e sigma, certo? Para separar o μ e o sigma, aqui no Brasil usamos um ponto e vírgula, já que nós guardamos a vírgula para separar casas decimais. Em textos que vêm de outra língua, como o inglês, por exemplo, é normal vocês separarem por vírgula, já que é utilizado o ponto para separar as casas decimais. Atenção com isso, não é? O desvio padrão é uma coisa bastante importante em uma curva normal. Por quê? Porque ele vai controlar como é que essa curva normal varia. Ou seja, qual vai ser a variação de formato dessa curva normal. Se ela vai ser mais achatada, se ela vai ter um pico mais acentuado. E isso é dado pelo desvio padrão, não é? O desvio padrão vai ser a medida natural de variabilidade dessas distribuições normais. Por exemplo, aqui temos uma curva normal, em que temos a média bem aqui, e isso é o desvio padrão. Ao passo que nessa outra curva tem um outro desvio padrão. O que vai ser o desvio padrão? Vai ser esse ponto aqui. Ele visualmente, você consegue identificar mais ou menos onde ele está. Ele está próximo desse ponto de inflexão da curva, quando a curva ela começa a ganhar um formato descendente. Mas não se preocupe com esses métodos no olhômetro, eles nem são científicos. Preocupe-se sim com os métodos de cálculo do desvio padrão e como trabalhar com as curvas normais, que vamos trabalhar nessa unidade. No nosso material de apoio, há uma série de exemplos bastante detalhados sobre como trabalhar com essas curvas normais. Por isso, não se espante muito com alguns exemplos rápidos que vamos dar aqui nessa videoaula. No nosso material de apoio, eles estão muito mais bem explicados. Algumas coisas que, antes de aprendermos a trabalhar com as curvas normais e coisas do gênero, que nós já podemos saber a respeito de distribuições normais. Existe uma regra chamada 68, 95 e 99,7.
O que é essa regra 68, 95, 99,7? A regra é a seguinte, eu vou mostrar isso no outro slide, que é um pouco mais claro. Essa regra diz que 68% de todos os dados de uma distribuição normal, eles se encontram aqui. O que é esse aqui? Eles se encontram à distância de um desvio padrão da média, seja para a direita ou seja para a esquerda. Ou seja, 68% dos dados, o que é uma grande representatividade dos dados, ele está ou uma distância de um desvio padrão, uma unidade de desvio padrão, à esquerda da média, ou seja, ele está entre o ponto média menos desvio padrão, até o ponto média mais desvio padrão. Isso é bastante importante quando nós temos grandes massas de dados e queremos situar onde é que estão esses dados em uma distribuição normal. E onde é que nós vamos obter dados que sigam a distribuição normal? Vocês verão na prática que boa parte dos dados que vêm da natureza ou que são colhidos aleatoriamente, eles seguem a distribuição normal. Existe toda uma série de estudos na matemática e na estatística que mostram isso para nós. Então, isso é bastante interessante para que conheçamos e saibamos utilizar esse tipo de curva, esse tipo de distribuição. Seguindo a regra 68% está explicada aqui, ou seja, os dados estão a uma distância de um desvio padrão. A regra 95, o que ela me diz? 95% dos dados estão a uma distância de 2 desvios padrões da média, seja para a esquerda ou seja para a direita. E também a outra regra, que é 99,7, ela diz que 99,7% dos dados, ou seja, quase a totalidade de dados, ela se encontra a uma distância de 3 desvios padrões da média, seja para a esquerda ou seja para a direita. Certo? De onde vêm esses números mágicos? Na verdade, você tem uma série de cálculos, os números exatos seriam esses aqui, 68,27, 95,45 e 99,73, mas por razões práticas a gente utiliza 65, 68, 95 e 99,7. Verifique no nosso material de apoio um monte de exemplos que vão detalhar um pouco mais a utilização dessas regras. Tem um exemplo aqui bastante rápido, mostra um dataset que é aproximadamente normal, ele segue aproximadamente uma distribuição normal. Aqui está o histograma. Se desenharmos uma curva de densidade aproximando esse histograma, é isso que nós vamos ter. Né? Esses dados eles caem exatamente naqueles pontos verdes, que são os dados calculados a partir do dataset. E o que é interessante, se nós pegarmos uma região desse histograma, que corresponde mais ou menos a 69% dos dados, se nós aplicarmos o cálculo que nós havíamos comentado, ele cai próximo aos valores que nós havíamos falado anteriormente. Né? Esse exemplo ele pode ser visto com mais detalhes no nosso material de apoio e também nesse link aqui. Para terminar um pouco essa conversa sobre distribuições normais, é bastante importante a gente conhecer também o conceito de padronização. Já que todas as distribuições normais são exatamente idênticas, ou seja, todas elas têm o mesmo comportamento, é interessante e importante nós convertermos as unidades que geralmente utilizamos na distribuição para uma unidade em função dos desvios padrões. É o que chamamos de valor Z ou score Z. O que é o Z? O Z é o valor padronizado de qualquer número que pertence a uma distribuição padrão. Como calcular o valor Z? O valor Z é dado pelo valor observado, x, menos a média dividido pelo desvio padrão. Ou seja, esse valor Z vai justamente identificar quantas unidades de desvio padrão esse valor representado está em relação à média, não é? Para trabalharmos com esses valores Z, até há pouco tempo atrás, nós tínhamos um monte de tabelas. E é o que você vai utilizar, por exemplo, em avaliações em que você não tem acesso à internet. Vocês vão ver que há uma série de tabelas com valores pré-calculados desse score Z. E esse score Z vai nos auxiliar bastante a encontrar determinados valores e fazer uma série de cálculos. Há uma série de exemplos comentando sobre esse score Z em nosso material de apoio. Recomendo que você os veja bastante. E representamos, teoricamente, uma distribuição normal padronizada assim. É uma distribuição sempre com a média zero, isso é padronização, e com desvio padrão 1. Não é essa a representação de uma distribuição normal padrão.
E uma vez que a gente aprenda a trabalhar com normalização, porque a gente não vai ficar mais refém das unidades de medida de cada um dos elementos, de cada um dos indivíduos da distribuição, é importante a gente aprender a compreender esse conceito de áreas sobre uma curva normal, que vão representar essas proporções de observação a partir da distribuição normal. A maioria dos programas, hoje em dia, vai trabalhar com cálculo de proporções acumuladas. E a tabela Z, a tabela de score Z, que vocês também terão acesso no material adicional, ela trabalha com esse conceito de proporções acumuladas. É muito importante identificarmos nos problemas da vida real que tipo de área nós queremos dentro da curva de distribuição normal. Então fique bastante atento a isso. Nos exemplos do material adicional, do material de apoio, vocês vão ver diversas situações em que vamos trabalhar com diferentes áreas em diferentes partes de uma curva de distribuição normal. Certo? De posse da tabela, que vocês a conhecerão em breve, eu trouxe aqui um pequeno exemplo da tabela. É praticamente impossível segui-la aqui, mas vocês a terão no material de apoio. O que fazer com essa tabela em mãos? Basicamente, entenda o problema. Comece entendendo o problema, ou seja, que tipo de informação você precisa obter a partir do seu dataset. Conhecendo bem o problema, compreendendo todo o contexto do problema, desenhe uma curva normal e entenda qual é a parte da área que você tem interesse de acordo com o enunciado do problema. Feito isso, faça os cálculos de maneira a padronizar o seu conjunto de indivíduos, ou seja, a sua distribuição, padronize seguindo o cálculo que nós apresentamos alguns slides atrás. E, por fim, use a tabela para identificar. Nos exemplos que temos no material adicional, isso vai estar bastante bem explicado. Certo? As tabelas, em geral, só um pequeno aviso, uma pequena atenção que é merecida nesse ponto. Quando z é menor do que zero, é porque nos interessa saber essa área que está à esquerda da média. E quando z é maior do que zero, identifica uma área cujo ponto z está à direita da média. Lembre-se que a gente estamos trabalhando com a distribuição normal padronizada, ou seja, a média é zero. Tudo que está à esquerda é negativo. Por isso que o z é negativo. E quando o z é positivo, o z se encontra à direita da média. Mas como eu já falei, observe os exemplos que temos no material adicional e as tabelas, e também saibam que é uma série de sites e programas, e se você também domina alguma linguagem de programação, é bastante tranquilo desenvolver códigos que utilizem e calculem esses valores. Por hoje, a nossa videoaula termina. Nos vemos na próxima aula e reitero a sugestão para que vocês verifiquem o nosso material de apoio, acessem os links que estão no material de apoio e observem bem os exemplos que são trabalhados até lá. Até a próxima aula.